Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso vídeo às terças-feiras à noite. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo Bastos, eu sou médico endocrinologista e trago para vocês todas as semanas temas ligados à minha área, então desde diabetes, tireoide, problemas de colesterol, parte de hormônios, emagrecimento, obesidade. Então fica aqui até o final desse vídeo que hoje é um tema super bacana, um assunto super frequente, que é colesterol, onde nós vamos falar um pouco mais sobre um tipo de colesterol que você já ouviu falar, que é o colesterol HDL, ou popularmente também chamado de colesterol bom, né? Aquele colesterol que protege, que evita o infarto, o AVC. Vamos explicar um pouquinho qual é realmente o papel dele, o que disso, né, que nós escutamos por aí na internet, faz sentido, o que não faz, como nós conseguimos atuar, né, para melhorar os níveis desse colesterol e se isso realmente faz algum sentido. Com a preocupação cada vez maior com a saúde, as pessoas têm feito exame de colesterol com uma certa frequência. E nós sabemos que o colesterol chamado de LDL, que é conhecido como colesterol ruim, está associado com o aumento do risco de doença cardiovascular, de infarto e AVC. E vem surgindo cada vez mais a preocupação também em cuidar dos níveis do colesterol bom, que é o chamado colesterol HDL. E muitas pessoas têm o colesterol HDL baixo e fica a dúvida do que mudar na alimentação, se é preciso fazer algum tipo de exercício físico, o que mudar em termos de hábitos de vida, né? E quais os riscos que ela pode estar correndo se esse colesterol ficar baixo, né? Como se prevenir, como tratar isso daí, é sobre isso que nós vamos estar batendo um papo no vídeo de hoje. Bom, primeiro, de onde veio esse nome, né? Colesterol bom. O nome colesterol bom veio porque em vários estudos se encontrou uma associação de que as pessoas que têm o nível do colesterol HDL muito baixo têm maior risco de eventos cardiovasculares, como por exemplo, infarto e AVC. Ou seja, quando ele cai muito, a pessoa fica desprotegida. Por outro lado, as pessoas que têm um nível acima do considerado normal têm menor risco. E é por isso que ficou a ideia de colesterol bom, né? Esse nome popular. E se sabe sim que essa partícula de colesterol tem várias ações importantes, né, na circulação. Por exemplo, ela ajuda a reduzir os níveis de inflamação das células que revestem os nossos vasos sanguíneos, chamados de endotélio. Por essas células, né, entre elas como se fossem ladrilhos, é onde o colesterol ruim ele passa, entra por dentro da parede do vaso e ele se deposita, forma as placas de gordura que vêm depois, né, se romper, levando ao infarto e um AVC. Então o colesterol bom, o HDL, ele ajuda a proteger essas células, né, dificultar a entrada desse colesterol ruim para dentro do vaso e evita com que ele se transforme num colesterol ainda pior, que é o chamado LDL oxidado, que é o que vai, de fato, no final, né, gerar uma reação de inflamação, atrair várias células e um dia até se romper. Então, esse é o papel do colesterol HDL. Proteger a camada de dentro dos vasos, reduzir a inflamação e evitar que as placas de gordura se acumulem e se rompam. Bom, Rodrigo, o colesterol HDL tem um número, né, que a gente tem que ficar mais de olho. Existe sim números tradicionais, onde o que é um valor considerado normal do colesterol HDL. Para homens, maior do que 40 mg por decilitro e para mulheres, maior do que 50 mg por decilitro. Isso vem escrito aí no seu exame de laboratório. Pode pegar, você vai ver uma tabelinha com a referência. Bom, então se você está me dizendo, Rodrigo, que os níveis muito baixos aumentam o meu risco, né, cardiovascular, o risco de infarto, AVC, especialmente se a pessoa já teve um infarto ou um AVC e ele é muito baixo, né, níveis abaixo de 20, de 15, aumenta ainda mais o risco de um novo evento, a gente precisa subir, certo? Vamos subir esse colesterol e vamos usar medicamento, vamos mudar alguma coisa, porque subindo eu vou ficar protegido. Por mais que isso faça algum sentido na teoria, né, quando a gente raciocina, na prática isso não foi confirmado.
Vários estudos, a maioria deles, mostrou o quê? Que você aumentando o colesterol HDL, o colesterol bom, com algumas medicações, essas pessoas não tiveram menos infarto, menos AVC, menor risco cardiovascular. O que parece uma coisa esquisita da gente pensar, mas é exatamente isso que foi confirmado. Por isso as recomendações atuais falam para que a gente não fique obcecado por fazer o HDL subir, porque apesar de níveis muito baixos ocorrerem geralmente em pessoas que têm mais infarto, AVC, subir eles não se comprovou que vai ter menor risco, né? Então uma coisa um pouco confusa da gente explicar, mas é realmente isso. Existem medicações que podem ajudar a subir? Existem. A medicação mais famosa, mais conhecida e que a gente não usa na prática clínica, justamente porque não tem essa comprovação de benefício, né, que foi extraída depois de vários estudos, é o chamado ácido nicotínico ou niacina, que é a vitamina B3. Sobe um pouco o colesterol HDL? Sobe, mas a pessoa tem vários efeitos colaterais, né? Tanto a parte de efeitos de pele, tem risco de toxicidade, então não é um remédio muito legal. Então na prática clínica a gente acaba nem usando. Uma outra situação onde o colesterol HDL pode subir, meio que como consequência, são nas mulheres que fazem reposição hormonal com estrogênio, né? O estrogênio, ele é uma substância que ajuda o HDL voltar para níveis melhores, porque depois da menopausa o HDL cai. Então você fazendo a reposição, ele vai melhorar. Não estamos falando que tem que fazer reposição para subir o HDL, é uma coisa que simplesmente acontece quando você volta a dar o estrogênio para a mulher na pós-menopausa. Rodrigo, então, o que fazer, né, se o meu HDL está muito baixo, né? Você falou que é perigoso. A recomendação é que a gente não fique paranoico ali em tentar subir o HDL. Sim, é um fator de risco mais importante para evento, né, cardiovascular que você tem. Então como que nós podemos contrabalancear isso daí? Não vai ser com remédio para subir o HDL. Vão ser com hábitos de vida saudáveis que reduzam o seu risco cardiovascular. Por exemplo, praticar exercícios físicos, não fumar, manter um bom peso corporal, então ter uma boa alimentação, tudo que você puder fazer de mudança de estilo de vida, isso vai contrabalancear aquele HDL que você não tem tão bom. E pode ser que o seu HDL suba um pouco por tabela, né? Depois dessa mudança de estilo de vida, exercícios físicos, mas não fique paranoico em fazer ele voltar para o número, às vezes, dentro da faixa normal, se você tem ele muito baixo. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco aqui sobre o HDL, né? O famoso colesterol bom, que nós temos ainda muitas dúvidas, né, sobre os reais benefícios de subir ele. Um outro ponto importante que eu estava esquecendo de falar é que existem alguns estudos mostrando que níveis muito altos do colesterol HDL, então níveis que passam de 80, 90, tem gente que tem HDL acima de 100, pode ser algo inclusive ruim, porque é um colesterol que, apesar do número ser alto, ele é um colesterol que não tem um funcionamento adequado, então é um HDL disfuncional que pode aumentar inclusive o risco de eventos cardiovasculares. Beleza, gente? Então, sem ficar muito paranoico aí com o HDL, se você chegou até o final do vídeo, não esquece de dar um joinha, porque para mim é super importante. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, isso me ajuda muito a levar conteúdo de qualidade, né, para as pessoas que querem ter informação médica confiável. Beleza, gente? E a gente se vê de costume, como no vídeo da semana que vem. Eu espero você. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima.